Olá. E aí, gente? Estamos ao vivo. Olá, olá. Deixa eu sentar um pouquinho mais alto por causa dos comentários. Olá, digam oi para eu saber quem tá aí. Vamos esperar o pessoal entrar. Tudo bem, gente? Como é que foi o domingo de vocês? Tudo certo? Oi, Gabi! Tudo bom, Gabi? Olá, Tati! Olá, Emília! Wene Daisy! Quem mais tá entrando? Gênio! Creutz! Emanuel! Vamos esperar um minutinho só pro pessoal entrar, que eu quero construir um raciocínio e aí fica ruim se a gente for quebrando. Tô bem, Gabi. Tudo tranquilo, graças a Deus. Final de semana acabando. Professor Asley. Tá gostando do cabelo? Hoje eu dei um tapa no visual. Tá coronada, Gabi. Oh, que horror. Mas vai passar, vai dar tudo certo. Você vai sair disso maravilhosa. Então, gente, eu me dispus hoje a conversar um pouquinho com vocês a respeito, bonjour, a respeito do Adia Enem, né? Não sei se vocês viram, mas eu recebi muitos directs a respeito de umas postagens contendo uma hashtag Adia Enem, né? E ela tá forte no Twitter, aqui no Instagram ela é uma hashtag, se você procurar você vai achar várias postagens também. E esse é um movimento nacional, né, que está capitaneado aí por alguns diretórios estudantis, movimentos de estudantes, tanto movimentos partidários quanto independentes. E eu tive acesso, né, nessa semana agora, em que muita gente começou a ver isso circular, e eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu sei que tem muitos alunos, eu peço que vocês compartilhem com os alunos que vocês sabem que têm interesse em entender melhor isso. Eu sei que esse momento pelo qual a gente está passando, por experiência própria, é um período difícil, é um período de adaptação para professores, para alunos, né? Tá todo mundo muito angustiado. As inscrições do Enem tiveram início, né? Inclusive, eu tive acesso aos dados, a gente já passa dos 3 milhões. Na verdade, 3 milhões. E eu, assim, acho importante nós construirmos um raciocínio a respeito disso. Afinal, a quem interessa adiar o Enem, né? Por que adiar o Enem? Assim, o que existe por trás de todo esse movimento pela adiação do Enem, tá? Então eu queria que vocês que têm interesse em entender melhor, porque eu vou explicar isso para vocês aqui. Eu queria que vocês pegassem caneta e papel, assistam a live, anotando o que eu vou falando, como se fosse uma aula de fato. Por quê? Porque a gente precisa de caneta e papel para poder entender tudo que tem dentro dessa questão, tá? Então eu vou passar para vocês inicialmente uma série de informações e na segunda meia hora ou talvez 20 minutos a gente lê pergunta. Por enquanto eu não vou ler pergunta, eu vou só falar, tá bom? Então acompanha o meu raciocínio aí e anota o que eu vou te falar, tá? Em 2019, nós tivemos 5 milhões de inscritos no Enem, total, tá? Esse ano a gente já tá com essas inscrições para 3 milhões, mais de 3 milhões. Em 2019, nós tivemos 25% desses 5 milhões inscritos sendo inscritos como aluno do terceiro ano. Ou seja, eram alunos que estavam no último ano do ensino médio e, portanto, no seu direito de fazer o Enem para entrar numa faculdade. Ou seja, o aluno que de fato estava para entrar na faculdade, que é o que sai direto da escola. Mas a gente sabe que na prática,
isso é cada vez menos recorrente, né? A gente sabe que raros são os alunos que saem diretamente do ensino médio para a faculdade, ou seja, raros são os alunos que conseguem a aprovação na primeira tentativa, no primeiro vestibular. Então, só 25% desses alunos que fizeram o Enem ano passado estavam no terceiro ano, ok? De 62% a 63% dos alunos que fizeram o Enem ano passado são alunos tentantes. O que é o aluno tentante? É o aluno que já fez Enem 1, 2, 3, 7 vezes. Ele é um aluno que está tentando entrar. Então, a gente pensa que ele é um aluno de cursinho. Porque o aluno que sai do terceiro ano, quando ele não passa, ele entra no cursinho para conseguir dar uma turbinada nos estudos, correr atrás do prejuízo, conseguir aprender o que não aprendeu na escola. Então, aproximadamente 63% de quem fez o Enem em 2019, gente, era aluno de cursinho. A maioria dos alunos do Enem é aluno de cursinho, não é aluno de escola. E 12% desses alunos eram treineiros. O que é o treineiro? É o aluno que ainda não terminou o ensino médio, mas ele já fez o Enem. Então, 12% apenas de treineiros, ou seja, uma minoria bem pequena. Aí, vamos aqui, são números, tá? Números do último Enem. É óbvio que de um ano para o outro existe uma variação muito grande. No ano a gente pode ter mais inscrições, no outro menos. Isso varia muito, de verdade, mas pela média, a gente sabe que, de fato, quem mais tem feito o Enem é aluno que está se preparando num cursinho ou que está estudando por sua conta. Guardem essa informação, que ela é muito importante. Agora, o que nós temos também com base nos dados? Eu fui buscar os dados do Enem do ano passado para a gente conversar, porque de um ano para o outro a mudança não é radical, é uma mudança muito pequena. Então, vamos trabalhar com esses dados que nós temos do ano passado, ok? No ano passado, dos alunos que se inscreveram no Enem, alguns pediram isenção de taxa. O que é isenção de taxa? É quando o aluno declara para o governo que ele não tem condição financeira de pagar pela inscrição do Enem. E aí ele pede que o Enem seja feito, mas que ele não pague, que ele seja isento de pagar a taxa. E aí uma coisa curiosa, né? Teoricamente, os alunos que pedem isenção de taxa seriam os alunos de baixa renda, ou seja, os alunos que não têm condição financeira de arcar com uma inscrição. Mas quando você pede a isenção de taxa, lá ficam registrados alguns dados a seu respeito, tá? E o que se tem do Enem 2019, ou seja, qual é o padrão de quem faz o Enem no Brasil ano passado? 75% das pessoas que pediram para não pagar pela inscrição do Enem têm internet em casa. Esses dados eu tirei da fonte oficial, que é o MEC. 75% das pessoas que disseram ao governo ano passado que não podem pagar a inscrição do Enem, 75% delas têm internet em casa. 98% das pessoas que pediram isenção da taxa do Enem tem internet no celular. Então, vamos tentar fazer um raciocínio. Eu estou mostrando para vocês só, por enquanto, só números, tá? Não tem nada de minha opinião aqui. É só número para você raciocinar junto comigo. Acompanhe. De 100%, 75% das pessoas que pediram isenção, ou seja, que são pobres, têm internet em casa. Ter internet em casa significa, de alguma forma, inclusão digital. Se você tem acesso a uma rede Wi-Fi ou de dados, você tem acesso ao Google, você tem acesso às redes sociais em casa. Então, teoricamente, 75% das pessoas de baixa renda, segundo os dados do ano passado, tem como estudar em casa, porque tem internet. Percebe que isso é uma análise de um dado? Isso é um dado, isso não é minha opinião. 75% é a maioria absoluta. 75% é muita gente. A segunda questão, 98% dessas pessoas que pediram isenção porque são baixa renda, são pessoas que têm internet no celular. Então, mais de 75%, se 75% tem em casa, quase 100% tem no celular. Então, na pior das hipóteses, a pessoa tem acesso à internet no celular.
De alguma forma, há uma certa inclusão digital. Escute o que eu estou falando, tá? Eu quero que vocês escutem o que eu estou falando, não o que você está pensando, é o que eu estou falando. Então, o que eu estou falando, de acordo com os dados do ano passado, é que 98% das pessoas que se inscreveram no Enem em 2019 acessam a internet pelo celular. 98%, é quase 100%. E tem uma outra informação importante aí nesse bojo. A inscrição do Enem é feita exclusivamente pela internet. Não existe inscrição do Enem presencial. Então, no mínimo, para fazer a inscrição na prova do Enem, o aluno precisa ter acesso naquele momento da inscrição à internet. Deu para entender esse raciocínio numérico? Esses são números que foram retirados da plataforma do ano passado, tá? São dados oficiais do ano passado a respeito de quem fez o Enem. Claro que de um ano para o outro há uma variação de público, mas essa variação não é gigantesca ao ponto de mudar para o contrário. Até aqui tudo bem, gente? Deu para entender o começo da história? Não revejo, são dados oficiais, você pode consultar, tá bom? Você pode consultar a base oficial, esses dados estão na base oficial, ok? Não sou louca de fazer uma live sem ter dados reais. Aí, eu tenho uma outra questão. Tenho ouvido e visto muitos alunos... Bom, Aline, preste atenção, vou falar só uma vez, tá? Muitos dos alunos fazem inscrição na escola, mas quando eles fazem inscrição, eles declaram que tem internet em casa. Isso aqui, a pergunta que vai no formulário é: você possui internet em casa? Você tem acesso à internet? O aluno respondeu que tem. Então, se ele não tem e respondeu que tem, aí é um problema. Não, eu fui diretora durante 4 anos da rede pública, professora por mais 5, tá? Vou te bloquear porque você é saliente. Eu não viria para uma live aqui falar coisa errada, ok? Como é que bloqueia, gente? Me ajuda aí, denuncia ela, saliente. Então, olha só, vamos aqui. É porque assim, brasileiro é assim, eu dou um número, aí a pessoa, porque é professora da zona rural, não sabe PN de qual é a relevância disso nacional, aí ela vem contestar, porque na escola dela é daquele jeito, então no Brasil todo é. Meu amor, o mundo não gira em torno do seu umbigo. O Brasil é gigantesco. Se o aluno não tem acesso à internet, mas ele disse que tem, ok? Até aí tudo bem, meu amor? Vamos lá. Agora, eu tenho 2 dados também que foram retirados disso, e eu vou chegar lá no Abraham, porque o ministro da Educação deu uma entrevista extremamente, como é que eu posso dizer? Extremamente conturbada, né, para a CNN nessa semana, e essa entrevista viralizou, e ele disse uma frase que inclusive está no post, tá? Gente, eu peço para você que está aqui, denuncia a Aline Iglesias, por favor. Alguém faz isso para mim aí? Tem algum aluno meu, algum conhecido? Tati, denuncia essa moça para sair. Não perde mesmo, amor. Sai, tchau. Bota a fralda e sai. Olha só. Então, essas duas informações aqui também são muito importantes, tá? A primeira delas. A quem interessa adiar o Enem? Quem está pedindo para que o Enem seja adiado? Primeiro grupo que está pedindo. Um grupo de parlamentares. Esse grupo de parlamentares é feito de deputados e de senadores, tá? Esse grupo de deputados é um grupo, em sua maioria, de deputados que têm, de alguma forma, uma plataforma educacional. Ou seja, são deputados que já estão atuantes dentro da área de educação, tá? E aí, eu fui tentar entender, mas por que, assim, a gente está em maio, né? Em várias cidades, o lockdown vai começar agora. Por exemplo, o governador do Rio de Janeiro está falando em lockdown. Aqui no Maranhão nós tivemos lockdown. Lockdown é uma realidade para várias capitais. Não tem nada definido a respeito do coronavírus. Ninguém tem, nem mesmo os médicos, no aspecto mundial, a OMS
sabe quando nós vamos acabar essa pandemia. A gente não tem como ter certeza de que em dezembro essa pandemia vai... Essa pandemia não. Essas consequências da pandemia vão ter acabado. Pode ser que a gente fique numa situação dessa empurrando com a barriga até daqui 4 meses. Pode ser que isso acabe agora em junho. Pode ser que isso acabe em julho, né? A gente, em muitas cidades, teve uma situação na qual os deputados estaduais daquela cidade aprovaram uma antecipação das férias. Então, teoricamente, a maioria das escolas não vai mais ter férias. Nós vamos direto até o Enem, se for haver. Por quê? Porque as férias que seriam em julho, nós já gozamos agora em abril, em maio. Para algumas escolas, eu não estou falando de todas. Estou falando de uma realidade, né, que eu não conheço qual região não deu férias, mas a maioria das regiões que eu vi deram férias e justamente porque se achava que antecipar as férias faria com que esse imbróglio todo da educação online fosse resolvido, as escolas se preparassem para fornecer os serviços, porque todo mundo foi pego muito de surpresa. Só que a gente viu que isso não necessariamente é uma realidade, né? Então, o que eu tava falando? Sim, então, o que acontece? A gente não sabe ainda, teoricamente, quando que a gente vai voltar. Não sabe. Por exemplo, eu vi uma notícia que dava conta, eu sou do Maranhão, então aqui a gente está em lockdown, o lockdown acabou hoje. O governador vai emitir um novo decreto, eu não sei o que tem nesse novo decreto, eu não sei se ele vai abrir 31 de maio, que é daqui a 1 semana e meia, ou se a gente vai ficar logo o primeiro semestre inteiro e abre só em julho e segue de julho até o final. A gente não sabe. Uma outra coisa que a gente não sabe, e curiosamente é uma coisa que ninguém está falando ainda. O Enem é em novembro. Em 2020, nós temos eleições em outubro. Eu não estou vendo ninguém pedir para adiar a eleição, que é antes do Enem. E que vai, com certeza, mobilizar uma aglomeração muito maior de pessoas do que a prova do Enem. Então, nós nem a eleição nós adiamos ainda, que está mais próxima. Então, já se está falando em anular, adiar o Enem. E aí entram 2 questões para mim. Vamos supor que o Enem seja adiado. Amanhã o plenário vota, os deputados à revelia aprovam e o Enem é adiado. Você sabe o que vai acontecer? Amanhã é segunda. Se amanhã isso for aprovado, você sabe o que vai acontecer no final do dia dessa segunda? As ações na Bolsa de Valores dos maiores grupos educacionais vão disparar. Eu vou te explicar. A gente sabe que no Brasil existem grandes... Educação no Brasil é rentável, né? A gente tem uma indústria, a gente tem um mercado muito bom para a educação. É uma das áreas que, de fato, investidores apostam porque, de fato, é certo. Então, a gente tem no Brasil grandes grupos educacionais que se instalam aqui e montam uma série de empresas de educação, desde a creche até o ensino superior, as faculdades. No Brasil, os 2 maiores grupos educacionais são, na Bolsa, tá? Isso aqui são dados da Bolsa de Valores, da Ibovespa. O grupo Ser Educacional, que atua no Norte e Nordeste. A Faculdade Estácio. O grupo Croton. E o grupo Ânima. Esses 4 grupos dominam o mercado da educação no Brasil. As ações deles são extremamente bem cotadas na Bolsa de Valores. Então, qual a relação de adiar o Enem e as faculdades particulares? Gente, presta atenção, raciocina junto comigo. Se o ministro vem a público amanhã e fala que o Enem está adiado para fevereiro, tá? Nós estamos em maio. Aí a Estácio de Sá, que é uma das maiores em termos de ações, anuncia que vai ter vestibular em novembro. Ela vai fazer o vestibular dela online. O que você acha que vai acontecer? Você não tenha dúvida de que vários dos alunos que estavam sonhando com o Enem, por causa desse adiamento,
vão decidir fazer Estácio. Por quê? Porque a Estácio vai ser mais fácil, o vestibular vai ser simples, vai ser online. Por quê? Porque a Estácio vai ter uma prova logo, ou seja, eu não vou ficar esperando um semestre e meio para fazer o meu vestibular. E quem sabe nem haja prova para entrar na faculdade. Quem sabe eles desenvolvam uma forma de analisar a tua nota do Enem passado e te botar na faculdade em novembro, para você começar em dezembro. Você está entendendo o que existe por trás do Adia Enem? Isso é só a ponta. Então, os grandes grupos educacionais são grupos que apoiam financeiramente a campanha de vários dos nossos deputados federais. Eu vou te dar um exemplo. A Tabata Amaral do PDT, que é a queridinha do Ciro Gomes, é cria do Jorge Paulo Lemann, que é um dos maiores acionistas em vários desses grupos que eu citei aqui na Bolsa. Ele é dono das maiores redes de ensino do país. Ele teria lucro certo e direto se isso fosse aprovado, e se a Tabata Amaral, no ativismo parlamentar, conseguisse mexer com o calendário público da educação. Então, a gente tem os deputados fazendo lobby com relação ao ensino público para favorecer as empresas privadas de educação. E a gente, claro, não sabe disso, porque muita gente não sabe da relação entre Tabata Amaral e Jorge Paulo Lemann. Muita gente não sabe da relação, quem é o outro? Do Israel Batista, que é um outro deputado que está encabeçando isso. E isso, gente, não vai vir a público. Não vai vir a público porque não é interessante para a mídia divulgar essas coisas. Nós estamos vivenciando um momento político, histórico, em que não existe espaço para o confronto de ideias, não existe espaço para o diferente falar. Existe um discurso pré-pronto, um discurso que precisa ser mantido até o fim, morra quem morrer, custe o que custar, porque a narrativa precisa seguir seu curso. Então, você adia o Enem. No dia seguinte, as ações da Croton, da Ser e de várias outras empresas vão disparar. Eles vão ganhar dinheiro com especulação financeira. Por que vão ganhar dinheiro? Porque você vai ter uma série de alunos desistindo de entrar na faculdade pública por 3, 4, 5 razões. Você vai ter uma série de alunos desistindo do sonho de fazer uma faculdade sem ter de pagar por aquilo. Se você adia a data do Enem, não existe um impacto só psicológico no aluno. Existe um impacto financeiro para as grandes empresas e grandes conglomerados de empresas educacionais. Você sabe quem são as pessoas que mais têm interesse em que se adie o Enem? A minha classe, os donos de cursinho. Eu vou te explicar. No ano letivo normal, um cursinho começa as suas aulas em janeiro, logo depois que o Enem divulga o seu resultado. Então, em janeiro, a gente começa e só para na véspera do Enem. Então, teoricamente, nós temos caixa, dinheiro entrando de fevereiro, janeiro, porque tem matrícula, até outubro. São 10 meses de receita. Então, os grupos grandes, os grandes cursinhos de São Paulo, os grandes cursinhos que são franquias, eles têm garantidos todos os meses, de janeiro a outubro, que vai haver entrada de receita. Por quê? Porque a data do Enem já é tipicamente marcada em novembro. Então, a gente faz todo um planejamento para que em novembro o dinheiro acabe. Ou seja, a gente fica novembro e dezembro. Quem vive só de Enem? Fica novembro e dezembro sem receita. Ou seja, são 2 meses em que os cursinhos precisam se virar para manter os seus compromissos em dia, para ter dinheiro, fluxo de caixa, para ter receita. Uma vez que, vamos raciocinar comigo, eu comecei o meu cursinho em janeiro. Então, eu recebi mensalidade em fevereiro, março, eu estou recebendo, porque eu estou fornecendo serviço online, então as mensalidades estão mantidas. Apesar de nós termos tido uma baixa, eu não entrei em crise.
Os alunos continuam estudando, os professores continuam dando aula. Educação é uma área que sofre menos baque do que outras, como eu disse no começo da conversa. Então, nessa leva agora, muitos cursos continuaram, tiveram uma perda, mas é uma perda que não dá para falir. Você continua ali com a sua receita. Pois bem, se você tem o Enem adiado para fevereiro, eu vou segurar esse aluno até fevereiro me pagando mensalidade, me pagando revisão, me pagando aulão, me pagando simulado. Eu vou lucrar muito com o Enem adiado para fevereiro. Então, não bastasse o lobby dos deputados para que as grandes empresas de educação privada tenham um fôlego, nós temos o lobby dos cursinhos, dos cursos, das escolas. É óbvio que eu vou adquirir vários inimigos fazendo essa live, vários, não que eu não já os tenha. Mas é uma realidade que eu não posso... Gente, eu sou educadora. Eu podia fazer outra coisa da minha vida, mas eu escolhi estar aqui nessa posição. Eu jamais... Isso me incomoda. Olha, ontem eu fui dormir tão triste, porque eu parei para pensar, tem muita gente que vai lucrar com esse adiamento do Enem. Quem mais vai perder com o adiamento do Enem é quem já perderia fazendo Enem. É o aluno. E o pai do aluno vai pagar. Novembro ele não paga, né? Porque a prova é dia 3. Então ele não paga novembro, ele vai pagar. Porque o aluno vai passar novembro estudando. O aluno que vai... O Enem vai ser adiado para fevereiro, as aulas vão seguir até fevereiro. Então, se os cursinhos e cursos e escolas teriam só até novembro mensalidade, elas vão ter o ano completo. A gente vai ter lucro com o adiamento do Enem. É óbvio que não era para eu estar falando isso aqui como empresária, mas como professora eu falo. Porque não é justo com um aluno que vem psicologicamente programado para fazer a prova em novembro, ter a prova adiada por questões que não são políticas, não são humanitárias, não são. Isso é lobby, o nome disso é lobby, lobby político, lobby financeiro, lobby das grandes empresas. Para lucrar em cima de uma situação de desespero, porque não conheço um aluno que não esteja desesperado. Eles fingem que não estão, mas estão. Por dentro está todo mundo se pelando sem saber. Por quê? Porque nós estamos num momento novo, que não foi vivido pela nossa geração e nem pela dos nossos pais. Até aqui deu para entender? Então é óbvio que você vai ver nos próximos dias vários deputados fingindo que eles estão muito se importando com quem vai fazer Enem, para tentar adiar, vamos adiar. E eles vão tentar para fevereiro. Não vai ser uma coisa assim, vamos adiar para perto do Natal. Não, que aí não dá um mês para dar mensalidade, não dá tempo de fazer lobby para as empresas fazerem propaganda. Vocês percebem que até a educação está sendo vítima desse terror psicológico que se está fazendo? Me explica qual o sentido de pensar em adiar o Enem, que é 3 de novembro, e não pensar em adiar as eleições, que é um mês antes. A quem interessa adiar o Enem, gente? Vocês acham que, de fato, isso é algo para ajudar aluno? Tem uma militância? Não, tem um Brasil inteiro de esquerda, porque a educação basicamente hoje é de esquerda. Tem um Brasil inteiro, tem professores militando nas redes sociais, criticando porque o Enem tem que ser adiado. Tem que ser adiado, sabe por quê? Porque tem muita gente que vai lucrar com isso. Eu estou nesse bolo. Eu não deveria falar isso, mas eu estou. Então, gente, até aqui tudo bem? Deu para entender por que nós queremos adiar o Enem? Por que a hashtag adia Enem? Uma outra coisa curiosa, vários diretórios acadêmicos estão entrando nessa luta. A Uni. Gente, isso precisa ser desmascarado. Porque os alunos são feitos de marionetes. Eles são feitos de marionetes, de idiotas úteis na mão desse povo. Outro dia eu vi aluno me dizendo, professores, se adiarem um Enem, como é que a gente vai refazer nosso calendário? O aluno está preocupado com o calendário. Aluno que está em ano de vestibular não é para se preocupar com o calendário, ele tem que se preocupar em estudar.
Ele tem que se preocupar em aprender o que ele ainda não sabe. Ele tem que se preocupar com treino de simulado. Ele tem que se preocupar com redação treinada. Ele tem que se preocupar em estar rendendo, em estar em alto rendimento. Essa deve ser a perturbação do aluno de Enem, do aluno pré-vestibulando. E não está preocupado se vão aprovar adiamento do Enem, se vai coincidir com a UEMA, se vai coincidir com o Selma. O Selma tirou o vestibular, colocou a nota do Enem. Percebeu? O aluno que vai fazer medicina do Selma, gente, segundo semestre, não vai fazer prova de vestibular. Ele vai entrar com a nota que ele tirou no Enem passado, mesmo que esse ano ele não rendesse do mesmo jeito. Então, isso que foi feito já mostra o que as outras faculdades particulares vão fazer. E vão se entupir de alunos pagando 9, 8 mil reais por um curso de medicina que na federal ele não teria de pagar. O aluno desiste do sonho da federal por causa da ansiedade, por causa do terror psicológico, por causa da noção de que ele não pode perder mais tempo, porque tá todo mundo pensando que perdeu o tempo, né? Tá todo mundo com essa sensação de que, puxa, eu perdi meu ano. Eu vi outro dia uma garota falando, caraca, eu fiz aniversário, eu troquei de idade, eu perdi um ano de vida. Olha a sensação deles. Perdi um ano de vida, porque tá dentro de casa, não tá vivendo. A sensação de vida parada causa ansiedade nesses meninos. Eu sei porque eu convivo, isso é minha realidade. A gente às vezes olha uma pessoa na internet, a gente não sabe o que está no WhatsApp dela, o que está no dia a dia. No meu dia a dia, eu recebo a pressão psicológica desses alunos, a ansiedade, a angústia deles. Então, é preciso alguém dizer, alguém ter coragem de dizer que isso é lobby. Isso é lobby. O nome do Adia Enem deveria ser Adia Enem #lobby. E vai ter muita gente enricando, lucrando, comprando ação, vendendo ação, especulando na bolsa. Até aí deu para entender? Então, o movimento Adia Enem não tem nada a ver com preocupação. Ah, mas é porque a gente tem um monte de aluno que não tem acesso à internet. Se você pegar os números, é por isso que é importante a gente ver os números. Eu vou te dar um exemplo, tá? E eu queria que você tivesse um pouco de paciência. Você que tá nessa live, você tenha um pouco de paciência, porque eu sou um contraponto. Eu não sou o ponto. Eu sou o ponto fora da curva. Todo professor teu tá querendo que adie o Enem. Aí vem eu e faço o contraponto, porque tem que ter alguém fazendo o contraponto. Senão a gente acha que isso é uma verdade absoluta, e não é. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu sou a favor da mudança da data do Enem. Mesmo que a gente em junho acabe com isso, mas, por exemplo, vai ser 3 de novembro, adia em um mês. Lorena, por quê? Olha, as escolas públicas, elas demoraram uma média de 20 a 30 dias para começarem a fornecer aulas online. Essa é uma realidade que nós não podemos ignorar também. As escolas públicas, as primeiras escolas e cursinhos que correram para se adequar à educação online foram as particulares. Por quê? Porque na maioria dos casos a gente já tinha um sistema de ensino, porque na maioria dos casos, eu vou deixar salvo, porque na maioria dos casos a gente já tinha um preparo para aulas online. Vou dar um exemplo. A gente adota lá no meu curso o Farias Brito. O Farias Brito tem uma versão online, então eu já tinha tudo pronto. Pra gente, a gente começou a aula um dia depois. Fechou na segunda, começou na terça. Mas as escolas estaduais e municipais demoraram uma média de 20 a 30 dias para começar a fornecer as aulas gravadas na TV Assembleia, na Câmara. Então, de alguma forma, houve uma paralisação de mais ou menos 30 dias na educação pública para que ela se tornasse online. Então, não é só o argumento de o aluno ter acesso à internet. Não. Houve um delay, um atraso do Estado para fornecimento dessas aulas. Então, eu acho que seria justo 3 de dezembro, 6 de dezembro, um mês depois, dar esse lapso que eles tiveram para não ter desculpa e coloca. Agora, fevereiro, adiar o Enem para fevereiro, aí nós teríamos o resultado do Enem em abril, não é isso? Começaríamos o ano letivo em maio? Que é isso, gente? Que se está tentando fazer?
Hein? Você sabe quem estaria com o cronograma bem certinho? As faculdades particulares. Elas estariam rigorosamente certinho. Não haveria esse lapso. Porque elas seriam as primeiras que correriam, na hora que dissesse, adiamos o Enem, seriam as primeiras que correriam para marcar seus vestibulares ou para marcar seus processos seletivos. Isso que se está tentando fazer com a de Enem só vai favorecer a burguesia. É um tiro no pé do proletariado. Não vai ajudar aluno pobre. Só vai ajudar aluno rico, que vai ter uma desculpa para dizer para o pai que não quer fazer Enem porque vai demorar, e o pai vai pagar a particular para ele não ter que passar pelo trauma do Enem, que é um trauma. Agora me diga se eu estou mentindo. Entra aí e diz se eu estou mentindo. Que vai ter de aluno rico que vai deixar de fazer... Ai, mas isso é ótimo. É ótimo para quem? Você não defende a democratização? Democratização inclui ricos e pobres. Não é bom para ninguém, gente. Não é bom para ninguém. Ok? Agora vamos concluir essa live, porque o Abraham, ele é polêmico. Eu costumo dizer, eu particularmente, eu não tenho problema nenhum com ele, assim, ele é isso, ele é aquilo. Não tenho problema nenhum. Ele é uma pessoa irônica, ele é debochado, né? Então, pessoas irônicas e debochadas, elas tendem a causar reação assim nas pessoas. Então, muita gente não gosta dele, não pelo que ele fala, mas por causa de como ele fala, porque ele é debochado, porque ele janta a mídia, esse é o perfil dele. Ele não é aquele burocrata estilo Aloysio Mercadante, né, de terno, todo, né, estilo Fernando Haddad, que quebrou a educação brasileira, mas estava lindo né? Então, ele é combativo, ele é um cara polêmico. Gente polêmica, ou gosta ou não gosta, entendeu? Isso aí eu acho que não tem nem problema em se dizer. Agora, ele deu uma declaração, essa declaração eu inclusive coloquei aí pra vocês, eu queria comentar rapidamente essa declaração. Porque o Brasil é um país de gente hipócrita, né? A gente até pensa uma coisa, mas daí a falar, a gente não fala, né? Tem coisa que a gente não fala, a gente só pensa, né? Ele falou assim: Enem não é para atender injustiças sociais, é para selecionar os melhores. Ele falou isso na entrevista da CNN. Se você jogar no YouTube, você vai ouvir a entrevista, ele fala isso de fato, isso é verdade. Eu te pergunto, o Enem, na sua visão, vamos agora para teoria. O que é o Enem? A sigla Enem significa Exame Nacional do Ensino Médio. Quando que você faz um exame? Quando você quer medir, quando você quer saber como está a situação de alguma coisa. Se nós fazemos um negócio chamado Enem, nós fazemos um exame para detectar como está a educação do Brasil. A educação básica, né? No segundo ciclo, porque a gente sabe que existe a provinha Brasil que faz do Fundamental 1. Então, quem sai do ensino médio é testado para saber, bom, saiu, aprendeu? Saiu sabendo? A escola foi boa? É isso que é o Enem. O Enem não é o processo educacional. Eu vi gente falando, ele está dizendo que a educação é desigual, é excludente. Gente, presta atenção, a educação é um processo contínuo. Exatamente agora vocês estão aprendendo, daqui a 10 minutos vocês vão aprender. Educação é um processo ininterrupto. O ser humano é um ser que aprende o tempo inteiro. Nós somos seres capazes de aprender nas mais variadas condições. A aprendizagem não é garantida só pela escola. A aprendizagem não é medida só pela escola. A aprendizagem é medida nas situações do dia a dia, é medida na sua rotina. A aprendizagem é um processo gigantesco que não acaba quando você faz 18 anos. Nós morremos aprendendo. Então, quando eu vejo uma pessoa dizer que... Porque ele disse isso? Então, ele quis dizer que a educação... O Enem não é educação. O Enem é uma prova que examina, como o próprio nome diz, como anda a educação. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, sem malícia nenhuma. Você que não passou no Enem, você conhece alguém que passou?
certamente conhece. Essa pessoa que passou fez mais ou menos ponto do que você? Provavelmente fez mais. Se ela fez mais pontos do que você concorda comigo que vocês dois estavam no processo que era de competição por uma vaga? E essa pessoa, porque obteve um desempenho numericamente superior ao seu, conseguiu a vaga e você não? Faz sentido? Faz sentido? Quem não passou no Enem não passou, provavelmente porque não atingiu um parâmetro que outras pessoas atingiram e, portanto, passaram. Não é assim que funciona? Então, podemos dizer que o Enem é um processo excludente? É um processo que exclui pessoas? O Enem, naturalmente, por ser uma competição, exclui pessoas? O Enem tem aprovados e não aprovados. Escute o que eu estou dizendo. O Enem tem quem passa e quem não passa. As pessoas que não passam são necessariamente piores? De maneira nenhuma. Mas naquele exame, houve pessoas que se comportaram e que obtiveram um desempenho melhor do que ela. Isso não vai denegrir o que ela é como pessoa. Aquela famosa frase, o seu resultado não define. De fato, no caso do Enem, com tantos erros que a gente vê desde 2009, há muitos casos em que foram detalhes que fizeram com que a pessoa não passasse. E a pessoa é tão competente quanto a outra. Ano após ano, gente, eu vejo alunos que são igualmente competentes, mas que naquele dia de prova, um estava psicologicamente melhor, o outro foi fazer prova com dor de barriga e não rendeu. Então, naturalmente, todo e qualquer processo que envolve competição, esse processo é excludente. Ele não exclui por raça, por cor de pele, não, ele exclui por desempenho. O desempenho na prova de uma pessoa foi superior. Qual a dificuldade de dizer isso, se isso é o que é? Então, o Enem não surgiu, como o ministro disse, o Enem não surgiu para reparar injustiças. O vestibular, gente, antes do Enem havia vestibular. O vestibular sempre foi uma competição, sempre foi uma espécie de tentativa de fazer com que quem fosse melhor conseguisse uma vaga. O vestibular não é a educação. O vestibular não é a sua vida, mas o vestibular é um processo no qual quem consegue um melhor desempenho entra e quem não consegue não entra. Isso é a vida e nós precisamos parar de ver a educação com muito sentimentalismo. Nós precisamos ser um pouco mais racionais para analisar as coisas que chegam até nós, para analisar os discursos melosos na boca de professores que querem ficar bem na fita, que querem lacrar, ganhar likes. Eu não ganho like dizendo isso que eu estou dizendo, sabe por quê? Porque a gente vive numa sociedade de gente que quer ouvir um conforto. As pessoas querem um conforto. Elas não querem lidar com a realidade. Elas não querem lidar com os fatos. Elas não querem lidar com as suas limitações. Elas não querem lidar com as suas dificuldades. Elas querem que alguém diga, você é maravilhoso, quando você não é. Naquele momento você não foi maravilhoso. Naquele momento você precisa melhorar. Então, eu sou professora, gente. O que eu mais faço no meu dia a dia é acreditar que as pessoas possam ser melhores. Eu cansei de entregar alunos tirando notas impossíveis para a faculdade de medicina de todo o Brasil e de fora do Brasil. O fato de eu ter votado no Jair Bolsonaro não me desabona como professora. O que eu tenho vivido nos últimos dias é uma série de questionamentos em relação à minha capacidade intelectual que eu nem mostro aqui. Quem foi meu aluno que chegou no meu curso tirando 0 sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Você sabe que você não sabia nada e eu te ensinei. Você sabe que você errava a cada 10 palavras escritas e eu te pus na faculdade com 980. Porque sem esse 980, dificilmente você teria entrado. Então, na pior das hipóteses,
Eu tenho que ser ouvida, porque há anos, há 6 anos eu trabalho com isso. Eu choro junto com os meus alunos. Eu só rio junto com os meus alunos. Eu vou para os churrascos comemorar com eles. Eu conheço os pais me conhecem. Então, o que eu estou falando aqui nessa live é verdade. É ruim, é difícil, mas é verdade. Só quem vai lucrar com o adiamento do Enem é cursinho e faculdade pública. E o governo federal vai ter prejuízo. Ai, mas você está preocupada com prejuízo? Gente, o prejuízo não é só financeiro. O prejuízo é um prejuízo que é irreparavelmente emocional. Porque nós estamos numa geração emocionalmente frágil. É uma geração que não dá conta de uma reprovação. Ela não aceita ser reprovada. Ela não aceita encarar que ela não foi boa ali. Agora você imagina, a pessoa vem de janeiro iludida que esse é o último ano, porque ela já tá no 5º. Esse é meu último, esse é meu último, esse é meu último. Ela tá mentalizando que esse é o último. Aí vão adiando para fevereiro. Você acha que isso não vai ter um impacto? Gente mais velha, o que eu mais tenho no meu curso é gente de 40 anos, gente mãe de filho, que larga seus empregos, larga sua carreira para tentar medicina. Uma pessoa dessa, qualquer 6 meses para ela é muito tempo, porque ela já tem uma estrada. Ela já tem um lapso de tempo perdido, ela já não quer perder. Qualquer 6 meses para ela vão fazer muita diferença. E quem vai ganhar com esse adiamento, gente? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E se as aulas não voltarem agora, voltarem só em setembro? O que vocês acham que vai acontecer? Quando nós tivemos a gripe espanhola, em 1918, você sabe o que aconteceu naquele ano? Todo mundo passou de ano. Em 1918, quando houve a gripe espanhola, gente, ninguém ficou reprovado. Porque se perdeu o ano, segundo semestre inteiro. E você viu o mundo explodiu porque aquele ano letivo foi perdido? Não. Por que a gente não pode ter um ano letivo conforme se pensou? Lorena, e se não voltar? Se não voltar, não vai ter Enem. Precisa nem adiar, vai cancelar. Mas eu queria deixar para você essa pulguinha atrás da sua orelha. Por que eles estão falando em adiar o Enem e não estão falando em adiar as eleições? Que vão juntar e aglomerar muito mais gente do que o Enem. Por que essa preocupação tão grande da Tabata Amaral em adiar o Enem em maio? Quando a gente ainda não sabe qual vai ser o fim dessa pandemia? Quando a gente ainda não sabe quando isso vai ter fim? O que o ministro disse foi isso. Se a gente precisar adiar, a gente adia. Por enquanto está mantido. Porque nós não sabemos como vai ser. Foi essa a fala dele. Como que a gente vai adiar? E outra, vai adiar para quando? Para fevereiro? E se em fevereiro não tiver adia de novo? O que vai... Gente, para que ficar mexendo com isso? Por que não esperar as aulas voltarem para a gente começar a falar disso? Por que adiar isso na pandemia? Porque nós precisamos criar uma crise com um outro ministro, o da educação. Já criamos com o Moro, derrubamos o Moro, agora a gente derrubou 2 ministros da saúde e tem mais uma crise, o da educação. Você tem noção do que é, no meio de uma pandemia, 3 ministros em confusão, 3 ministérios desestruturados? O Adio Enem, gente, visa tão somente desestruturar o Ministério da Educação para gerar mais crise no governo Bolsonaro. Então, e os alunos estão achando que é sobre eles. Os alunos estão acreditando que político está muito se importando com a educação deles. Não é? E eu sou doida porque eu estou dizendo isso. Esse é o Brasil. País doente. País de gente que não para pensar no que faz. Levanta a bandeira de qualquer idiota. Ai, porque a Tabata vai pesquisar a vida dela. Não vou falar aqui não para não me dar problema. Tá nem aí pra educação de ninguém. Esse povo não tá nem aí pra vocês. Eles não estão nem aí pra vocês. O dono da Croton não tá nem aí pra vocês. A Globo não tá nem aí pra vocês. Você sabe quem tá aí pra vocês? Eu e os outros professores que estamos todos os dias ensinando como se nada tivesse acontecendo. E fazendo vocês continuarem, porque a vida é difícil e a gente tem que continuar.
Então parem de ser marionetes na mão desse pessoal que usa vocês. Eles usam vocês como massa de manobra porque vocês são barulhentos. Parem para raciocinar. Eu, sinceramente, gente, eu fico assim pensativa. Pensativo, que é isso? Que país é esse em que a gente está vivendo? Então, educação não é isso que eles estão dizendo que é. Eles não estão nem aí pro Enem, gente. Eles não estão nem aí para vocês. As faculdades particulares vão lucrar muito dinheiro e, se duvidar, eles têm até ações dessas faculdades, esses deputados. Uma ação que custa 23 vai para 50. Ele compra 100 ações numa lapada, numa sentada, num clique. Educação é negócio. Educação é negócio. Educação não é amor. Amor quem tem é quem lida no dia a dia. Mas quem gerencia a educação nacional não tem amor por isso, não. Eles só olham as ações, a queda e a subida. Aprendam de uma vez por todas que político nenhum está se importando com a educação. Porque se importasse, a gente teria outros números no PISA. Isso não é bondade da Tabata, não é bondade de seu ninguém. Então, eu fiz essa live para quem quiser entender, porque é exatamente disso que se trata o ADI e o Enem. De tudo isso que eu falei aqui. E eu preparei uma série de posts. Quando eu acabar a live, eu vou compartilhá-la. E em seguida, nos meus stories, eu vou contar para vocês como é que foi o Enem no governo do Lula e no governo da Dilma. Aí você vai me dizer se esse povo da esquerda tem alguma moral para falar mal de alguém. Porque nunca na história do Enem houve tantos absurdos quanto na gestão do Lula e da Dilma. De vazamento de prova, de venda de prova, de promessa de Enem duplo para frente. Nós estamos vivendo uma certa paz no Enem de 2 anos para cá. Eu lido com isso há um tempo. Tá em paz, tá tranquilo. Eles estão querendo mexer com o Ministério da Educação para desestabilizar mais um pouquinho, o que já não tá bom. Espera tudo voltar ao normal, aí vamos discutir. Eu sou a favor. Vamos discutir uma nova data, talvez. Vamos discutir o Enem digital, que é uma novidade. Vamos discutir, ok, quando voltar ao normal. Quando nós tivermos alguma coisa palpável nas nossas mãos. Quando alguém, de fato, souber o que vai ser do mundo amanhã. Aí a gente senta e discute como bons educadores. Agora, antes disso, antes de saber pelo menos se esse ano ainda se volta para a rua, adiar Enem? Por quê? Eu volto à pergunta. Ok? Então, gente, eu espero ter contribuído. Eu espero que o debate não seja só feito pela esquerda, pautado pela esquerda. Porque se a gente for pensar, os governos de esquerda só fizeram burrada no Enem. E eu vou postar. E eles não têm moral para estar cobrando nada de um governo que tem menos de 2 anos, de um governo que ano passado fez um Enem com seus atrapalhos. Gente, todo Enem tem atrapalho. É um exame nacional, um país gigantesco como o Brasil, para uma coisa sair perfeita é quase impossível. Então, eu acho que a gente precisa esperar voltar. Espera voltar ao normal, espera voltar à realidade. Espera que as escolas voltem às suas aulas, porque as escolas estão refazendo seus calendários. Eu estou refazendo meu calendário. Eu tinha um aulão lindo que a gente tinha planejado para encerramento do primeiro semestre, já não vai acontecer. Por quê? Porque não voltamos, não temos como fazer. Nosso calendário foi todo desfeito e eu estou aqui com o Antônio refazendo. Tendo que remar contra a maré, porque o que eu mais vejo é gente querendo se precipitar de resolver um problema de educação que está andando. Ai, mas os alunos estão com dificuldade, os alunos estão com preguiça. Tem uma corja de alunos cheia de preguiça de estudar. Fica em casa o dia todinho, gente. Você que vai fazer vestibular, você tem que ser seu maior motivador, você tem que ser seu maior incentivador. Não interessa quando vai voltar, vai voltar. E quando voltar, a sua vida precisa continuar. Toma a rédea dela agora, para quando voltar não ficar louco. Não ficar perdido, não ficar deprimido. Entendeu? Então, vamos manter uma certa normalidade e quando tudo voltar ao que era, no sentido de as coisas voltarem a funcionamento ao vivo,
Vamos discutir. Aí eu sou a favor. Vamos discutir, vamos cobrar do ministro o que pode ser feito para sanar os problemas de quem não teve tanto acesso. Quando voltarmos, porque aí nós já teremos uma realidade na mão para poder analisar sem sentimentalismo, com racionalidade, com a noção de que educação não é bagunça, educação não é passeata, educação é o chão da sala de aula. Que agora não é mais chão, né? Agora é tela. A tela da sala de aula. Vamos aguardar, gente. Não vamos desestabilizar um governo, isso é economia. E eu tô falando aqui não é em causa própria, porque eu não fui tão afetada. Agora o que eu mais vejo é dono de cursinho doido para adiar o Enem, porque ele tem 2 meses de caixa. E os alunos? E os pais dos alunos que estão sofridos para pagar essa mensalidade? Porque tem muita gente rica, mas tem muita gente que está tirando de comer para pagar, para estudar. Aí 2 meses a mais de caixa, muito bem, legal. E os alunos? Então, gente, eu espero ter contribuído. Eu só quis fazer um contraponto racional. Eu sou uma pessoa muito racional. E o que eu mais estou vendo aí é emocionalismo barato, utilizando os alunos como idiotas úteis para levantar uma bandeira que só vai beneficiar grandes acionistas das empresas de educação que dominam o Brasil. Pare e pense. Tá bom? Então, eu vou encerrar. Tem alguma pergunta? Nenhum? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? É um contraponto, é minha opinião. Estou num país democrático, tenho o direito de dar, né? E se você quiser compartilhar, bem, vai caçar conversa, porque vai ter gente vindo aqui caçar conversa. Esse é o meu espaço no qual eu digo o que eu penso, né? E o que eu penso é isso. Agora, a minha preocupação é apoiar os meus alunos, é ajudar os que estão voltando por remédio controlado, é ajudar os que estão engordando, é ajudar os que estão chorando todo dia, é apoiar. O meu papel agora é apoiar. Agora é apoiar. Agora eles precisam de suporte, de aula. Eles precisam de boas aulas. Eles precisam de ideias inovadoras. O que eu mais faço aqui durante o dia é pensar como fazer melhor. Como melhorar minha aula. O que eu posso melhorar, porque ele está em tédio dentro de casa. A hora do professor agora pensar em como dar uma aula melhor, porque ele está distante do aluno, porque é fria a relação. Porque agora é tela. Não tem mais pele. Como melhorar essa aula? Como melhorar esse suporte para esse aluno? Meu WhatsApp não para. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu sou acessível. É ser acessível. A preocupação do professor agora é ser acessível. Seja acessível para o seu aluno. Não faça pelo dinheiro, faça pela relação que existe. Faça pela admiração que ele tem por você. Entendeu? Então, esse contraponto era necessário. Me desculpe quem não goste do que eu falo, mas é isso que eu penso. Tá bom, gente? Eu agradeço a cada um que esteve aqui. Tá bom? A live vai ficar salva no meu perfil. Eu acho que agora a gente está compartilhando no IGTV, né? E eu vou deixar disponível. Sei que vou levar pedrada, mas vou deixar. Porque de alguma forma as pessoas precisam saber. Tá bom? Professor Asley, gente, sigam ele, Asley Trindade, tá aqui na live, professor de filosofia e sociologia, muito gente boa, tá bom? Sigam ele lá, e tem um canal no YouTube, tá bom? E eu vou postar pra vocês um histórico do Enem nas edições anteriores e as falhas, porque todo ano tem falha. Tá, meus amores? Então é isso, bom final de domingo, bom início de semana, vamos focar nos estudos, você que tá aí estudando, não desista. Não interessa quando vai voltar e você vai vencer, você vai conseguir. Não necessariamente agora ou daqui um ano ou imediatamente. Você vai conseguir, isso é fato, porque quem estuda, Deus ajuda. Tá? Não desista do seu sonho, não. Não fique triste, confuso, não interessa. Você vai fazer o Enem, em algum dia você vai fazer o Enem e vai conseguir melhorar, tá bom, gente? Então é isso. Beijo.